Agora, eu quero convidar aqui para falar a respeito do assunto astronomia em uma cosmovisão cristã. O assunto por si só já é muito interessante. Ele atua como professor de matemática, possui projetos de astronomia para o ensino fundamental na rede municipal de Novo Hamburgo. Atualmente, ele pesquisa assuntos relacionados ao atendimento educacional especializado na UERGS e assuntos relacionados à astrofísica. Eu convido todos vocês a receberem calorosamente Kleber Gomes Guarizi. Boa tarde. Então, nós vamos falar de astronomia e uma cosmovisão cristã, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês então quais são os meus objetivos e eu te peço algo para ele, foi me auxiliar agora, mas eu vou fazer um pouco diferente. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês então os meus objetivos, vou passar já agora com essa palestra. Então, o primeiro deles, falando em astronomia, é como que a astronomia ela é estudada, como que os astrônomos, ou hoje se fala na astrofísica, os astrofísicos, eles estudam então os corpos celestes. Esse vai ser um dos objetivos então, para compreender muitas coisas que vamos falar. Depois quero falar para vocês então que as evidências astronômicas, a ciência, ela não é contraditória à fé. Muitas pessoas fazem essa distinção como se ser uma pessoa da ciência, uma pessoa científica, que busca comprovar as coisas, as verdades e as realidades do nosso universo, da nossa natureza, estudando as fórmulas matemáticas, enfim, como se isso fosse contraditório à fé, e ser uma pessoa da fé significa que você parte apenas de crenças a quais você não pode demonstrá-las, e isso não é uma verdade, e quero poder compartilhar então essa ideia com vocês. E a terceira é apenas um argumento para nós refletirmos, que é conhecido como o argumento cosmológico de Kalam. É uma palavra que ela é árabe e que depois nós vamos refletir para tentar entender algumas coisas, certo? Então, a primeira coisa é como os astrônomos ou os astrofísicos, eles estudam o universo. Isso é uma curiosidade interessante, porque quando nós falamos assim, hoje você vai ver livros sobre astronomia, sobre assuntos do tema, você vê a composição química do Sol, composição química de uma estrela, você vê informações de galáxias que estão muito distantes de nós, que nunca alguém foi até esse local, e há uma dúvida então de que como que as pessoas conseguem, como que essas informações chegam até nós? Como é que eu consigo dizer o tamanho de uma estrela? Como uma pessoa consegue dizer a temperatura, o brilho de uma galáxia? Como que isso acontece? Primeiro nós temos que entender que tudo isso vem, todo conhecimento praticamente, a maioria pelo menos, do conhecimento que se tem dos corpos celestes, elas são recebidas através da luz que ela é emitida. Então, quando nós falamos sobre a temperatura, todas essas informações que tem os corpos celestes, uma galáxia, uma estrela, todas essas informações são obtidas pela luz que são emitidas. Então, obviamente, para o astrônomo, a ferramenta mais importante que ele tem será o telescópio. E a descoberta do telescópio, depois a evolução até os telescópios modernos que hoje existem, que depois eu quero mostrar para vocês algumas coisas, passou a ser a ferramenta
principal dos astrônomos, onde eles captam a luz que é emitida dos corpos celestes e conseguem estudá-la. Mas como que eles conseguem fazer esse tipo de estudo? Afinal, o que é a luz, né? A luz hoje ela traz algumas dificuldades até de compreendê-la, porque ela tem duas características, né, muito importantes, e que foi já desde de Newton, né, essa discussão sobre o comportamento da luz. Afinal, a luz ela seria uma onda, uma espécie de onda, ou ela seria uma espécie de partícula. E essa discussão, então, parecia estar com Maxwell, né, um cientista que trabalhou o efeito eletromagnético, e chegou à conclusão, parecia que já havia encerrado o assunto, onde que a luz era assim, se comportava de maneira eletromagnética. Então, estava dentro do campo eletromagnético, e era então uma onda. E aí Einstein, então, com o efeito fotoelétrico, ele apresenta a luz como uma partícula. E hoje a física, ela entende que a luz, tem essa dualidade. Ela tanto é uma partícula, se você fizer experimentos onde ela se comportará como partícula, ela se comportará assim, e também se comportará como uma onda. Então ela é uma onda-partícula. E se ela é uma onda, né, ela pode ser estudada de acordo com o comprimento que ela é. Então o que o astrofísico, o astrônomo faz? Ele capta essa partícula de luz, que é chamada de fóton, né, e consegue então, analisando o comprimento da onda que ela carrega em si, analisar então o que é a natureza, o que está trazendo em si aquele fóton de luz. E por isso eles conseguem então fazer os estudos de coisas que estão muito além, captando esses fótons de luz e fazendo então os estudos desde Newton ele já fez através de um prisma a decomposição da luz, né? Pegava a luz branca e ele conseguia fazer um prisma, a decomposição da luz, mostrando as cores do arco-íris. E é este o fenômeno que acontece no arco-íris, quando as condições são favoráveis, nós conseguimos ver a divisão de luz. Eu quero mostrar para vocês então, aqui este é um gráfico que apresenta para nós os comprimentos de onda. E as ondas eletromagnéticas, elas vão desde ondas de comprimento muito grande até comprimentos de tamanho, né? Lá do tamanho do núcleo de um átomo. Ali tem esse gráfico para nós, onde faz uma comparação. Ali está bem em cima, né? Radiação não ionizante, radiação ionizante. E ali mostra para nós, então, acho que para mim ler aqui é melhor, ele está um pouco... Se penetra a atmosfera da Terra, porque a nossa atmosfera, ela é como um escudo que nos protege, não deixando que alguns comprimentos de onda passem e cheguem até nós, é como um escudo. Então aquelas que estão escritos sim, naquela parte de cima ali, né, se penetra na atmosfera, porque penetra. A parte não, a parte cinza é que uma parte do comprimento de onda ela passa até nós e outra não. Por isso há até uma grande preocupação com a camada de ozônio, porque o ozônio não permite que os comprimentos de onda ultravioleta cheguem até nós, e esse comprimento de onda, tem o UVA, o UVB, que são comprimentos, né? O UVC ele é totalmente nocivo, mas ele não chega até nós. Então temos comprimentos de onda do tamanho até inclusive de prédios, seres humanos, borboleta, micro-ondas. Ali está dizendo o tipo de radiação, né? Radiação de rádio, micro-ondas, infravermelho visível, que são as cores que nós enxergamos, a parte do espectro, né? Isso é chamado espectro eletromagnético. A única parte que nós enxergamos são a parte ali do colorido, do visível para nós, né? Depois tem a parte do infravermelho, ultravioleta, e toda essa parte ela não chega até nós, a atmosfera
absorve, né, até os raios gama, e ali estão o comprimento de onda fazendo comparações, né, tamanho do ser humano, lá, borboleta, enfim, e vai diminuindo. No seu próprio aparelho micro-ondas, que você tem em casa, né, você vai ver na tela, ali na partezinha da luz, onde você enxerga o que está dentro, umas gradezinhas pequenas, né? Aquela gradezinha serve para que o comprimento de onda, aquela onda não saia. Então ela é menor que o comprimento de onda que está ali dentro, para que você não seja atingido, porque são nocivas para nós, né? E a atmosfera serve então como um escudo para nós, não deixando que todos os comprimentos de onda cheguem até nós. E tudo isso é transportado para nós, é transportado para os astrofísicos, né, através da luz que é emitida. Bem lá embaixo está mostrando uma relação que há da temperatura, porque quanto maior a radiação emitida, mais energia tem o corpo que emite aquela radiação. Então lá embaixo tem como uma espécie de um termômetro, né? Você vai ver ali a parte bem escura, que vai até um azul muito forte, né? Aliás, um azul bem claro, ali tem o vermelho, o amarelo. O nosso Sol, por exemplo, está na parte do amarelo, ali, né? Significa que captando a luz do Sol, decompondo ela, você vai perceber que existe mais da cor amarela no espectro eletromagnético, né? E assim é possível determinar, pelo menos na superfície do Sol, a temperatura que tem no Sol, inclusive até mesmo o tipo de elemento que tem dentro do Sol, ou das galáxias, ou das estrelas, tudo pela análise do espectro. Então, o que hoje acontece? Hoje não, há um bom tempo, né? Se investem principalmente em espectrógrafos, né, para que, através do telescópio, capte a luz, capte os fótons, e o espectrógrafo, então, vai decompor essa luz e ver os comprimentos de ondas que tem nessa luz, para saber, então, o que tem naquela galáxia, nas estrelas, o objeto que está sendo, então, estudado. Obviamente, então, nós partimos para um desafio, porque se a nossa atmosfera ela não permite que muitos comprimentos de ondas passem da nossa atmosfera, então se investe muito, né, para colocar telescópios em órbita da Terra, né, o mais conhecido é o Hubble, né, e esses telescópios vão captar a luz que ficam além da atmosfera, captam a luz então dos astros, né, que estão sendo estudados, e trazem então nos diversos comprimentos de onda, né, os telescópios, muitos deles captam apenas num determinado comprimento de onda, para fazer o estudo então daquela galáxia, daquela atmosfera, enfim. Agora eu mostro para vocês então os telescópios, não sei se vocês conseguirão ver aí, mas o nosso livro aí, né, tem essa figura também, vocês conseguirão ver melhor. Os telescópios e os comprimentos de ondas que esses telescópios, então, fazem a captação da luz e como que eles, o espectrógrafo, né, faz esses gráficos e emitem para fazer o estudo. Então, tem desde raios gamas até os comprimentos de rádio. Os que estão além da atmosfera estão em cima e os que estão abaixo lá, né, estão mostrando para nós ali. Por que todo esse conhecimento é importante? Apenas para saber como é estudado isso e etc? Não, não é só apenas para isso. Porque para isso, no ponto 2 agora, que eu quero falar então sobre as evidências, claro que cada informação que nós falamos sobre astronomia, sobre telescópios, é um estudo muito intenso, é muita informação, estou abreviando muito rapidamente, mas esse conhecimento é importante porque assim é que a grande expansão, o Big Bang, já foi comentado um pouco aqui, que não é, de certa forma, uma teoria sobre criação, mas explica a evolução do universo, e por isso hoje os astrônomos, astrofísicos dizem que o nosso universo está em expansão, porque observando as ondas eletromagnéticas, né,
Hubble, que foi um cientista, o telescópio foi uma homenagem a ele, ele observou, pelo efeito das ondas eletromagnéticas, que as galáxias em si estavam se afastando. Ele observou que elas não estavam estáticas. Alguns cientistas já tinham trazido isso, inclusive um matemático, né, na época de Einstein também, apresentou para Einstein, inclusive, esses cálculos, Lemaitre, apresentava propostas que o universo estava em expansão. Fazendo um cálculo inverso sobre essa expansão, observando as ondas eletromagnéticas e que o universo estava, então, para determinar que estava em expansão, ele estava no espectro eletromagnético indo para o lado do vermelho, o efeito redshift que chamam. Eles puderam imaginar o seguinte: bom, se o universo está em expansão, se nossas observações da luz que nós captamos nos mostram isso, nós podemos, com cálculos matemáticos, fazer então um cálculo inverso e verificar quando que eles estavam possivelmente próximos. E aí, até no nosso livro que nós temos aí, eu coloquei um link ali do professor Dr. Kepler, que apresenta os cálculos matemáticos, as formas, tudo que ele usa, para demonstrar que a origem, pelo menos o Big Bang, teria início em aproximadamente 13.667 milhões de anos. E para muitos isso começa a apresentar um problema, porque se nós olharmos para as evidências bíblicas, ou olharmos para o Gênesis, e a professora Gabriela já trouxe para nós um pouco sobre isso, o Gênesis fala sobre criação. Mas muitas pessoas fazem uma associação mostrando, olha, se eu olhar para o livro de Gênesis, nos mostra alguns poucos milhares de anos. Só que as evidências astronômicas nos levam a bilhões de anos. E como conciliar isso? Bom, partindo do pressuposto que o Gênesis está falando sobre criação, muitos cientistas, cristãos inclusive, analisam o Gênesis de uma forma não literal. Uma maneira de conciliar isso, né? Que o Gênesis poderia ser não literal. Não seria um problema na conciliação da ciência com a fé, porque o Gênesis pode ser não literal. Não tem o sentido, não teria o objetivo de ser científico em questões de como foi feito passo a passo. E se você analisar o livro de Gênesis, ele realmente trata de uma singularidade de querer chegar direto ao assunto. Gênesis até o capítulo 12, onde começa a falar sobre Abraão, ele faz um resumo histórico, e aí Abraão ele começa então, porque tem um objetivo, e Gênesis está cumprindo o seu objetivo. Ele fala sobre a criação, não nega a criação feita por Deus, mas as questões que estão ali poderia ser não literal. Essa seria uma maneira então de conciliar. E existem então outros, passei demais aqui. E existem outros cientistas cristãos, certo? Que adotam uma visão de universo recente, de 6.000 a 10.000 anos atrás. Existem doutores que não enxergam como contraditória a fé. Alguns nomes deles estão no nosso livro aí, do material das nossas palestras de hoje. E que essa aparente contradição, ela na verdade é que os estudos não foram bem elaborados, mas que existe uma explicação. Muitos deles muito plausivelmente fazem essa explicação. Inclusive dizem que algumas coisas sobre o universo não poderiam acontecer se o universo tivesse realmente alguns bilhões de anos, e a Terra alguns milhões de anos. Seria um pouco complicado. Então, na verdade, nas duas maneiras existem pessoas que falam sobre isso e que não encontram problema algum sobre ter a sua fé e manter a sua vida como um cientista, né? Como alguém que acredita na ciência, vive a ciência, e que ela não é contraditória à fé de forma alguma. Só para nós
exemplificarmos, tem um dos cientistas mais conhecidos aqui no Brasil, né, o Marcelo Gleiser. Ele é ateu e ele diz o seguinte: o debate entre ciência e religião restringe-se, na maior parte das vezes, à discussão de sua mútua compatibilidade. Será possível que uma pessoa possa questionar o mundo cientificamente e ainda assim ser religiosa? Acredito que a resposta é um óbvio sim. Uma pessoa, um ateu, que ele afirma que não existe contradição, e são as pessoas que, na verdade, entram entre uma discussão de compatibilidade, dizendo, não, a ciência, por essas evidências, e a Bíblia, ou a maneira que é apresentada, e entram nessa aparente incompatibilidade, às vezes até com argumentos que são interessantes, que devem ser analisados, mas que não questionam a existência em si de Deus. Por exemplo, né, ora, se Deus criou o universo, ok, mas então quem criou Deus? Ou se Deus criou tudo que existe, por que permite o mal? São questões que merecem uma reflexão, mas que não entram em si na reflexão sobre a existência de Deus. Porque primeira coisa que nós, analisando sobre ciência e fé, e vemos até uma informação de um cientista respeitado, e vai dizer que não existe incompatibilidade. Não é por a pessoa ser científica ou da ciência que ela deve adotar uma visão onde que a fé não se relaciona. Elas não são incompatíveis. Não é a ciência que demonstra que Deus não existe. A ciência não faz isso, nem é o objeto de estudo dela. Ela não faz isso, né? Inclusive, na nossa revista ali, eu trago um pouco sobre a questão de contradições entre os próprios cientistas, porque analisando o livro de Gênesis sobre não literal ou de ser literal, muitos argumentam dizendo, não, olha essa contradição entre o próprio livro de Gênesis, há essa contradição, como vamos adotar e confiar no que está escrito ali, mas não há incompatibilidade alguma, porque no próprio campo científico existe muita controvérsias entre eles. Então, a ciência e a fé, elas não são incompatíveis, elas não são contraditórias. Continuando ainda, só para encerrar esse ponto, alguns cientistas que eram cristãos. Vejam bem, no ponto de vista que eu estou trazendo, eu, Kleber, sou cristão, creio em Cristo, como Filho de Deus, morreu na cruz por nós, mas eu não estou trazendo também aqui, apresentando Deus, o Deus cristão da Bíblia como Criador. Estou mostrando que não há incompatibilidade entre a ciência e a fé. Estes cientistas, né, não sei se todos conseguem ler daí, mas Kepler, luterano e matemático, ele foi famoso por suas leis que representam as observações astronômicas de Tycho Brahe. Este também era cristão. Galileu Galilei, cristão católico e inventor da luneta. Isaac Newton, cristão e fundador da física clássica e descobridor da lei da gravidade. Sua ideia de um telescópio refrator vem sendo usada até hoje nas observações astronômicas. Raymond Damadian, não consigo ler muito bem, Damadian, ele é cristão e inventor do scanner de ressonância magnética. Esse, inclusive, era, além de cristão, ele acreditava numa terra recente, né, de 6 a 10 mil anos atrás. William Herschel, cristão e astrônomo, descobridor do planeta Urano e do infravermelho. Alessandro Volta, físico italiano, descobridor da pilha elétrica e inventor cujo nome deu origem ao termo voltagem. André Ampère, físico e matemático francês, descobridor da lei fundamental da eletrodinâmica, cujo nome deu origem ao termo amperagem. Gauss, né, um matemático brilhante, considerado por muitos como o maior matemático de todos os tempos, também astrônomo e físico. Augustin Louis Cauchy, matemático francês que desenvolveu o cálculo infinitesimal. É de Cauchy a frase: sou um cristão, isto é, creio na divindade de Cristo, como Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Leibniz e Pascal.
como todos os grandes astrônomos e matemáticos da antiguidade. James Joule, físico britânico, estudioso do calor, do eletromagnetismo e descobridor da lei que leva o seu nome. Aqui alguns cientistas que não tinham nenhum tipo de divergência em ser uma pessoa da fé e uma pessoa da ciência. Então, a ideia em que, e eu acredito nisso, né, que aquilo que é realidade e pode ser demonstrado matematicamente, fisicamente, ela se torna indiscutível, irrefutável. Eu acredito nisso, que aquilo que é realidade, aquilo que é verdade, aquilo que pode ser representado através de uma lei física, representará sim a realidade. Mas agora o fato de mostrar a fé, a religião como contraditória aos fenômenos da realidade, isso não é uma verdade. Muitos cientistas aqui, poderia citar mais ainda cientistas, que eram pessoas que tinham a fé, criam em Deus, e mesmo assim eram pessoas brilhantes no campo da ciência. Claro que surgem perguntas então, mas nós não podemos ser injustos. Por exemplo, eu posso não entender ou compreender por que existe o problema do mal, que é uma questão filosófica importante. O problema do mal, por que Deus permite o mal ou tantas coisas, Podemos refletir, mas não é o nosso objetivo, não é o nosso objeto de estudo aqui nessa tarde, pelo menos não na minha palestra e no decorrer. Mas nós não podemos ser injustos e dizer, por causa que eu não explico isso, então Deus não existe. Ou porque algo ruim aconteceu comigo, ou com alguém próximo, ou porque eu vejo isso acontecer, então Deus não existe. A pergunta que nós deveríamos fazer, penso eu, é a seguinte: por que Deus não age da maneira que eu acredito que Deus deveria agir? Talvez fosse mais justo. E também, o contraditório também é verdade, Muitas vezes nós olhamos para a ciência e quando não conseguimos explicar algo, nós dizemos, olha aí, Deus está aí, nós também não podemos, como para aqueles que são, como pessoa religiosa, atribuir tudo também a Deus, e no momento que aparecer uma explicação científica para aquilo, como ficará então isso, Mas penso que a verdade deve ser buscada do modo científico, nós buscarmos a verdade, e quanto mais buscarmos na ciência, buscarmos nas leis da natureza, buscarmos nossos objetos de estudo, a verdade daquilo, pelo menos comigo acontece assim, mais eu consigo compreender a criação que eu atribuo a Deus. Então, para mim, se torna não contraditório, pelo contrário, se torna para mim algo mais fascinante, mais maravilhoso. Para encerrar, eu quero meditar um pouco sobre o argumento chamado cosmológico de Kalam, apenas para refletirmos. Eu acredito que o meu objetivo, mostrando que ciência e fé não são incompatíveis pelas observações astronômicas, não são incompatíveis. O argumento cosmológico de Kalam, ele é formulado da seguinte maneira, com premissas do raciocínio lógico mesmo. Tudo que passa a existir tem uma causa. Essa é a primeira premissa. Por exemplo, por que existe algo ao invés do nada? Eu, lendo alguns argumentos de alguns ateus sobre, inclusive, a cosmologia de Kalam, foi usada a primeira lei da termodinâmica, que nenhuma energia, nada se perde, tudo vai se transformando, nada se cria. Mas, como um argumento contrário, que na verdade a causa da existência das coisas seria apenas uma reformulação da energia, se transformando em algo diferente. Mas nós chegaremos a um momento, voltando sempre ao passado, nesses 13 bilhões de anos que nós conversamos ali, em algum momento que será o ponto de ignição, onde que o nada não pode gerar algo. Então, essa pergunta de que tudo passa a existir tem uma causa, ela é plausível sim. O segundo argumento, para
desencadear, eu já quero colocar aqui a conclusão, diz assim: o universo passou a existir, portanto, o universo tem uma causa. Esse é o argumento, essa é a formulação do argumento Kalam. Tudo que passa a existir tem uma causa. E se o universo passou a existir, então, analisando essa premissa, será que o universo passou a existir? Será que a ciência nos mostra que ele passou a existir ou sempre existiu? Os cientistas hoje, inclusive pelo que nós estávamos falando, toda aquela explicação que eu trouxe sobre o espectrograma e o deslocamento para o vermelho das galáxias, mostrando que estão em expansão, e os cálculos inversos para tentar descobrir o tempo onde que o Big Bang, né, iniciou-se. A maioria dos cientistas hoje tem apostado onde que o universo ele não é eterno. Alguns ainda trazem, né, e trazem teorias sobre o universo sendo eterno, né, mas existem várias complicações sobre isso. E a maioria deles, inclusive o Dr. Kepler, que eu comentei aqui da URGS de Porto Alegre, ele fala sobre o universo tendo um momento de origem. Enfim, aí são muitas informações. A ciência nos mostra hoje que o universo ele é atribuído um momento de origem. A maioria dos cientistas tratam essa informação desse modo, dessa forma. E com muitos problemas em atribuir que, na verdade, a eternidade do universo seria muito difícil conciliar isso, porque na sua eternidade, aí entra a segunda lei da termodinâmica, né, que para uma energia realizando o trabalho, um pouco da energia se perde, o universo, na sua eternidade, já teria acontecido a morte do universo, chamado a morte quente, numa visão cosmológica, né, que ou a gravidade chegaria um momento em que todo o universo se transformaria num grande buraco negro, né, ou se expandiria até o fim e assim a vida acabaria morrendo, né? E os cientistas também, a maioria deles acredita que o universo terá sim fim. Teve um início e também terá um fim. Mas se houve um início, aí surgem várias questões, da onde que vêm as coisas? Porque daí a primeira premissa nos causa uma curiosidade. Tudo que passa de ti tem uma causa. Não pode o nada gerar algo? E Leibniz, um filósofo, fazia essa pergunta também no argumento cosmológico de Leibniz. Ele faz essa pergunta: por que existe algo ao invés do nada? Então, na nossa terceira conclusão, se as duas primeiras premissas elas são promissoras, e por isso eu disse que era uma reflexão, eu não estou aqui também trazendo uma prova da existência de Deus e nem dizendo qual Deus, porque também existe essa pergunta, né? No meu ponto de vista, inclusive, por ser cristão, não é apenas pelo argumentos cosmológicos, mas outras evidências, porque eu sou cristão, não entra no escopo do meu debate aqui nessa tarde. Eu acredito que as evidências históricas nos falam muito sobre o cristianismo, sobre a verdade de Cristo, mas no argumento cosmológico tratado aqui, acredito que é muito promissora a ideia de acreditar que o universo sim foi criado e que houve uma causa. E que causa é essa? Porque se esta causa criou o universo, foi a causa, ele está além do tempo, deve ser muito poderoso, ele é incausado. Nós começamos aí a nos apontar para Deus. Então, penso que, fazendo a minha conclusão, penso que a ciência não é contraditória à fé de forma alguma, e penso que crer num universo onde foi causado é um modo muito inteligente de pensar. E nisso fica uma pergunta final para nós: se o universo foi criado nessa
grande imensidão que foi, e para mim as evidências científicas nos apontam para isso e nos faz refletir sobre isso, seria: por que alguém ou algo teria criado o universo e qual é o meu papel diante disso? Porque daí é uma pergunta pessoal para mim. Se foi Deus, ou se algo surgiu, se algo criou o universo, e parece que foi assim, as evidências científicas nos levam a pensar assim, qual é o meu papel diante disso? Então, acredito que essa reflexão fica para cada um de nós, e espero que cada um de nós seja sempre justos ao buscar, então, a verdade. Então, uma boa tarde para todos, eu agradeço a participação.